Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa? Como está você pessoalmente? Se você fosse fazer uma autoavaliação agora, qual seria a sua nota de resiliência, de paciência, de compaixão, de piedade? Qual seria a tua avaliação pessoal? Este ano, o nosso desafio é conhecer a Deus. O nosso desafio é ter uma visão correta de Deus. Mas também precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. A gente viu na mensagem anterior que nós temos um Deus que nos ama tanto que Ele é capaz de expressar esse amor, revelar os mistérios da sua glória, para dizer simplesmente que Ele é apaixonado por você e que Ele não vive sem você. Como Deus pode amar um pecador como Renivaldo, como pode amar você, é um mistério. Mas Deus faz questão de revelar esses mistérios. E esse ano nós estamos querendo trabalhar justamente essa visão. Quem é Deus? Quem sou eu? E quem é o meu próximo? Para a gente ter essa visão, para a gente ter esse conhecimento do Deus eterno, a gente precisa mudar. E eu sempre digo aqui no meu canal que mudança é a única coisa permanente neste mundo. A única coisa permanente nesse mundo são as mudanças. E aquele que se limita a rejeitar as mudanças, ele vive alienado. Não cresce, está sempre murmurando, reclamando, esperando que tudo mude à sua volta para que alguma coisa seja transformada na sua vida. Isso nunca vai acontecer. Muito obrigado a todos pela inscrição no canal. Muito obrigado a todos pelo like. Muito obrigado a todos por compartilhar os vídeos. Deus é contigo. Lembre-se, na minha vida pessoal, nas minhas orações pessoais, eu sempre incluo você. Tá certo? Ali pelas 4 da manhã eu mando mensagem para algumas pessoas e ali deitado, quando eu tento voltar a dormir, que eu volto a dormir até às 6 da manhã, das 6 da manhã até às 8, até às 7h30 agora eu estou estudando a palavra, meditando, e nesse período eu elevo muitas vezes o meu pensamento a Deus em oração, mesmo estando lendo uma passagem, eu começo a conversar com Deus acerca da mensagem que eu estou lendo, e aí eu lembro de todos vocês, tá bem? Se você quiser uma oração específica só para você, então você deixa uma mensagem nos comentários, e aí ou deixa o seu WhatsApp, e aí eu gravo uma oração só para você, tá bom? Deus é contigo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu bom Pai que habita nos céus. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és o eu sou. Aquele que é Deus e simplesmente não precisa de nenhuma explicação a mais para isso. Mas obrigado porque, sendo Deus, o Senhor se revela a todos nós em bondade, em misericórdia, em compaixão. O Senhor se revela a nós em um Deus salvação, um Deus perdão, um Deus cura, um Deus que faz milagre na nossa vida, um Deus que toca na gente cada dia e aceita a gente como a gente é. Lógico que o desejo do Senhor é que, ao entregar a Ti o nosso coração, o Senhor faça um milagre nesse coração e dê a gente um novo coração. Por favor, Senhor, hoje precisamos encarecidamente, desesperadamente de um milagre em nós. Nesse coração corrupto, que muitas vezes ama e deseja o mal.
Nós precisamos de um milagre, Senhor. Precisamos de um toque especial do Espírito Santo agora em nós, para que a nossa visão mude, para que a gente aceite essa mudança e aceite o toque especial do Espírito Santo, fazendo um milagre em nós, para que nos tornemos mais semelhantes a Jesus Cristo. Fica conosco agora. Cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades físicas, mentais, emocionais, sociais e espirituais. Dá-nos uma libertação completa do mal, Senhor, e ajude-nos a vencer o mal com o bem. Nós precisamos ser puros de mãos e limpos de coração. Por isso, meu Deus, nos colocamos em teus braços de amor. E me coloco em teus braços e coloco cada pessoa que assiste essa mensagem em teus braços. Que a bênção do Senhor repouse sobre ela agora. Nós te agradecemos, Pai, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender a tua palavra. O adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, abra sua Bíblia. Abra a Bíblia. Bem? A comunhão com Deus tem 3 momentos. Eu até já preguei isso aqui, eu acho que eu até já deletei essa mensagem. Ela já saiu do meu YouTube. Né? É momento de oração, momento de adoração e momento de aprendizado. Eu falo com Deus, eu louvo a Deus e agora eu ouço a voz de Deus. E como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Abrindo a sua palavra. Então vamos ouvir a voz de Deus agora. Vamos deixar Deus falar conosco. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aí, pelo menos do 1 até o 7, para a gente fazer uma reflexão. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 7. Leia comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus Cristo e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus Cristo, versículo 3. Em verdade eu digo a você, Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus Cristo: em verdade te digo, eu digo a você, Nicodemos, se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espiritual. Não te admires de eu haver dito isso a você. O mais importante, Nicodemos, a prioridade da sua vida, Nicodemos, é você nascer de novo. E, amados, deixe-me conversar um pouquinho com você a respeito dessa história. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, esse encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus Cristo. Nicodemos marca uma entrevista com Jesus Cristo. Né? Essa entrevista é marcada anteriormente, ela é marcada antecipadamente. Né? E Nicodemos então marca um horário com Jesus nada convencional. Para um judeu, o horário comercial começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Ou seja, esse horário eles faziam todas as suas negociações, inclusive as discussões na porta do templo, ela também se encerrava aí pelo pôr do sol. Ninguém ficava na rua à noite, ninguém ficava na porta da igreja conversando à noite.
Então tudo se resolvia das 6 da manhã às 6 da tarde. O horário comercial, o horário de conversar, resolver problemas, discutir problemas, negociar, vender, comprar e até casar. Os casamentos em Israel naquela época acontecia entre 5 da manhã e 9 da manhã ou entre 4 e 6 da tarde. Nunca acontecia à noite, meia-noite. Jesus Cristo até contou uma parábola lá, pela meia-noite o noivo apareceu. Veja que pela meia-noite ele chegou ao local onde estavam os convidados para dali fazer o seu cortejo até a casa da noiva, e aí no amanhecer do dia ele estava na casa dele para as festas nupciais ou as festas de casamento. E Nicodemos quer um encontro com Jesus Cristo à noite. Nicodemos, ele contraria os paradigmas da época, e ele contraria inclusive a tradição farisaica. Mas o texto diz, de João capítulo 7, capítulo 8, que os fariseus não podiam ser encontrados conversando com Jesus Cristo porque eles eram expulsos da sinagoga. Se algum fariseu fosse achado conversando com Jesus Cristo, ele podia ter certeza que ele seria expulso da sinagoga, ou seja, ele perderia seu status de fariseu. Aliás, fariseu na época era a nata da religião, era a nata da sociedade. Então Nicodemos, ele tinha autoridade, tinha status, tinha fama, ele era teólogo, hoje seria um pastor, né? Ele é um pastor, ele é um professor de Bíblia. Ele é professor de teologia na faculdade de Jerusalém. Então o cabo é o Senhor aqui. E ele marca um encontro com Jesus Cristo em um horário inconvencional, né? Inconveniente também, diga-se de passagem. E Nicodemos se apresenta para Jesus Cristo de forma totalmente desrespeitosa. Primeiro, ele não reconhece quem é Jesus Cristo. Ele não sabe quem é Jesus Cristo. E ele trata Jesus Cristo como um qualquer. Olha o que o texto está dizendo. Ele chega para Jesus Cristo. Ele não tem uma saudação para Jesus Cristo. Se a gente observar os leprosos, o leproso chega perto de Jesus Cristo, o adora. Outra, a mulher Serofenícia se prostra diante de Jesus Cristo. O centurião que pede a cura pelo seu filho que está morrendo, ele se prostra diante de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo tem poder. Nicodemos, ele simplesmente ignora todas as etiquetas, até pelo seu status. Ele coloca Jesus Cristo inferior a ele. Ele diminui Jesus Cristo. Isso é uma atitude desrespeitosa. A saudação de Nicodemos é: nós sabemos, nós concluímos. Nós quem? Os fariseus. As discussões entre os fariseus eram: quem é Jesus Cristo? E por que ele não foi na nossa escola? Por que ele não aprendeu com a gente? Por que ele não apoia os nossos ensinos? Então Nicodemos, ele se coloca averso aos ensinos de Jesus Cristo. Isso é um ato desrespeitoso, irreverente, maldoso. Mas Jesus Cristo, até aí, olha que atitude maravilhosa de Deus. Jesus Cristo aqui, lembrando, não esqueça da mensagem anterior, onde eu disse que Jesus Cristo é totalmente humano aqui, tá bom? Jesus Cristo assume a natureza humana para viver como nós, para entender a gente, para poder socorrer a gente. E Jesus Cristo olha com piedade para Nicodemos. Mas Jesus Cristo é duro com Nicodemos aqui, porque Nicodemos foi desrespeitoso. Nicodemos não apenas foi desrespeitoso aqui.
ele mostra, diante desse diálogo, desses 2 primeiros versículos de João capítulo 3, que ele não conhecia a Deus. A sua visão de Deus era uma visão equivocada. Era uma visão nublada por falsos ensinos e tradições, por costumes e regras. Lembrando que o fariseu, na época, ele era a nata da sociedade, a nata da religião, e os pais, quando tinham a esposa tinha um filho homem, o desejo dele era que os filhos se tornassem fariseus. Inclusive, eles chegavam a dizer, havia um dito entre eles, que se um fariseu não se salvasse, ninguém mais se salvaria. Veja o orgulho, veja a posição de Nicodemos diante de Jesus Cristo. Então a visão dele está completamente distorcida, equivocada acerca de Deus. Além de ser desrespeitoso aqui, irreverente, maldoso, ele mostra uma visão equivocada. Ele não conhece a Deus. E deixe-me pontuar uma coisa aqui, meus amados, antes da gente continuar. Eu sempre digo no meu canal que a teoria do conhecimento não muda quem você é. Então tem muita gente hoje, Nicodemos inclusive, representa uma classe de cristãos que frequenta a igreja, que conhece dos ensinos de Deus, praticam regras, obedecem mandamentos, mas não tem conhecimento ou relacionamento com Deus. Tem conhecimento de Deus, mas não conhecem a Deus. Olha que coisa tremenda. Você conhece acerca de Deus, mas não conhece a Deus. Você conhece a igreja de Deus, as regras, mas não conhece o Deus das regras. E quando a gente tem uma visão equivocada de Deus, aí a gente julga mal as regras de Deus. É primeiro preciso conhecer a Deus para que depois eu tenha um conhecimento prático das regras. E aí, como diz Ellen White, quando eu conheço o Deus que me ama, quando eu conheço o Deus que me salva, quando eu conheço um Deus que me perdoa, quando eu conheço um Deus que me estende os braços da compaixão e da graça, agora eu aceito as suas regras. Eu quero conversar um pouquinho com vocês depois acerca dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, muita gente não conhece o primeiro mandamento, conhece o final do primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz assim: eu sou Deus. Êxodo capítulo 1, capítulo 20, versículo 1. Leia comigo. Êxodo, a gente não vai explicar isso tudo hoje, mas eu quero que você analise junto comigo Êxodo capítulo 20, versículo 1. Só o versículo 1, tá bom? Olha, existem 3 verdades aqui no primeiro mandamento que às vezes a gente esquece. A gente está muito preocupado em apresentar os mandamentos, em conhecer os mandamentos, que a gente não conhece o Deus dos mandamentos. E como é que Deus se apresenta antes dele apresentar os 10 mandamentos? Ele diz: eu sou Deus. O verbo começa com eu sou. E eu sou é a mesma expressão. Veja, versículo 1, versículo 2, diz assim: então falou Deus todas estas palavras, né, os 10 mandamentos, dizendo: eu sou Deus. Essa expressão eu sou é a mesma de Êxodo 3, quando Moisés pergunta: quem é você? Moisés diz: o povo vai dizer: quem foi que enviou você? Aí Deus diz: diga para eles: eu sou. Eu sou, e eu estou enviando você, Moisés, a eles. Então diga a eles que o eu sou
E o primeiro mandamento começa com essa expressão: eu sou Deus. Então, é muito simples eu ter um conhecimento da Bíblia ou da religião, que existe um Deus. Que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, que Deus criou o mar, que Deus criou todas as coisas, que Ele tem poder para trazer um dilúvio, que modificou a crosta terrestre, que dividiu a terra em 5 continentes, mais as ilhas, e que mudou todas as estruturas. Onde existe mar, hoje não existe mar, existia mar, hoje não existe, onde existia rios, hoje não existe, onde existia mar, hoje é deserto. Esse Deus que a Bíblia apresenta é um Deus poderoso que criou todas as coisas. E aí existe a outra teoria, né, que Deus não existe. Então todo mundo está pensando em Deus de duas formas. Ou pensa que Ele existe, que Ele pode tudo, e que Ele é um carrasco, e que Ele é mau, e que Ele faz e acontece do jeito dele. E inclusive nós criamos o adágio, né, essa coisa terrível de que Deus quis assim. É tudo conforme a vontade de Deus, é tudo como Deus quer, é tudo como Deus manda, é tudo como... Então, esse conhecimento de Deus é um conhecimento equivocado. O primeiro mandamento, então, Deus chama a atenção para os filhos de Israel, depois que Deus os liberta do Egito. 2 meses depois, quando eles estão diante de Deus, diante do Monte Sinai, fumegando, tremendo, e fumaça, e trovões, e relâmpagos... Aí a voz suave de Deus diz para eles: eu sou Deus. Tudo bem, até aí nada vai mudar na minha vida se Ele é Deus. Se Ele não é Deus, nada vai mudar. Agora, observe o que diz o seguinte, a frase seguinte. Primeiro ele diz: eu sou Deus. Agora ele diz assim: eu sou o teu Deus. Opa, é diferente. Já está diferente, já soou diferente. Mas primeiro ele se apresenta: eu sou Deus. Tudo bem, você é Deus. Eu posso acreditar ou não. Posso me submeter a você como Deus ou não. Agora, a segunda expressão, veja que aqui está num contexto de libertação. O povo foi liberto do Egito e Deus diz: eu sou teu Deus. E a terceira frase é: eu salvei vocês. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus e eu salvei você. Então agora, quando eu tenho um conhecimento de Deus, e eu conheço a Deus como meu Deus, agora eu vou entender por que Ele me libertou. Ele é Deus. E Ele me escolheu como seu filho. Eu não sou mais qualquer pessoa, eu agora sou filho de Deus, porque Ele me escolheu. Quando ele diz, quando Deus se apresenta para Faraó, ele diz: Israel é meu filho. Então eu vim libertar meu filho. Faraó, deixe eu levar meu filho. Leia Gênesis capítulo 6 e 7. Deus se apresenta para o Faraó dizendo: Israel é meu filho. Então Nicodemo chega perto de Jesus Cristo e não reconhece que Ele é Deus. Ele tem a teoria da religião. Ele é professor da Bíblia, mas ele não conhece o Deus da Bíblia. E quando a gente não tem um conhecimento do verdadeiro Deus, um conhecimento que me leva e que me coloca de joelhos diante de Deus, dependendo dEle, respeitando a Ele e, acima de tudo, me submetendo aos ensinos dEle, a minha religião é vazia. Quando eu não tenho esse conhecimento que transforma, que modifica, que salva, então minha religião é teoria, não é prática. E Tiago, capítulo 1, versículo 25 a 27, diz que se você apenas conhece, mas não pratica, então a sua religião é inútil. Leia comigo Tiago, capítulo 1, tá bom? A Bíblia não se contradiz. A gente vai voltar para o texto lá,
Tá bom? Nicodemos não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele não teria a atitude desrespeitosa e irreverente que ele teve diante de Jesus Cristo. Veja, Tiago capítulo 1, verso 25 diz assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz em tudo que realizar. Então, ser religioso hoje, para muita gente, é um fardo. Aliás, todo mundo é religioso. Eu já disse que não existe ateu, né? O ateu, ele tem que crer que Deus não existe. Então, ele pensa em Deus 24 horas, como alguém que não existe. Mas observa aqui, Tiago está dizendo no capítulo 1, verso 25, você precisa atentar para a lei da liberdade. A lei perfeita. E aí nós acabamos de ler lá em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Deus se apresenta como Deus, poderoso, criador, mas Ele se apresenta como teu Pai. Como alguém que está interessado em salvar você, cuidar de você, proteger você. Então Nicodemos não conhece a Deus. Por isso ele foi desrespeitoso com Jesus Cristo, e aí nós entendemos por que Jesus Cristo foi tão radical, foi tão duro com Nicodemos. Jesus Cristo diz para Nicodemos, versículo 3, se você não se converter, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai entrar, você não vai ver o reino de Deus. Verso 3 diz assim, respondeu-lhe Jesus Cristo, em verdade eu digo a você, Nicodemos, se você não nascer, se alguém não nascer da água, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo não explicou a questão de Nicodemos. Nicodemos chega com sua teoria, e aliás, Nicodemos chega perto de Jesus Cristo para converter Jesus Cristo. Para levar Jesus Cristo para a escola dos fariseus, para os ensinos dos fariseus, para a religião dos fariseus. Você tem que ser como nós. É o que Nicodemos está dizendo no versículo 1 e 2. Você precisa ser como nós. Se você quiser ser um grande mestre, com grande reconhecimento, com autoridade e poder entre o povo, entre o nosso povo, você precisa ser como nós. Você já é um mestrezinho aí que tem aparecido bastante, tem chamado a atenção, mas Jesus Cristo, eu estou aqui para dar alguns conselhos para você. Algumas dicas aí para que você comece aí a ter uma popularidade mais aceita aí entre os líderes da nossa religião. Você está ganhando popularidade entre os pobres. Inclusive no capítulo 7, eles chegam a dizer que os pobres que seguem a Jesus Cristo, que aceitam os ensinos de Jesus Cristo, são malditos. Essa plebe que não entende as coisas de Deus, essa plebe é maldita. E aqui, na verdade, Nicodemos coloca Jesus Cristo em um grau de inferioridade tão grande que, olha, observe aqui, nós sabemos. Quer dizer, nós quem? Os fariseus. A discussão era como é que a gente vai fazer para converter esse homem para que a gente aumente a nossa popularidade. Já imaginou Jesus Cristo convertido ao farisaísmo? Nossa, aí os fariseus estavam realmente aí, eles podiam dizer que estavam completamente no céu. Então a missão de Nicodemos era converter Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo diz, você precisa se converter. Você não sabe nada. A sua religião é uma fachada. A sua religião é uma ilusão. Foi isso que Jesus Cristo disse aqui para Nicodemos. Então você precisa mudar essa visão. Você precisa mudar esse paradigma. O seu paradigma está errado. Muita gente vai se perder no final. Não é porque Deus não quis salvar. O próprio mandamento diz que Deus se apresenta como nosso Deus, como nosso Pai. E Jesus Cristo, quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, vocês orarão assim, Pai Nosso que está no céu.
E João lá, ele contemplando essa cena, ele diz, é assombrosamente maravilhoso nós podermos chamar a Deus de nosso Pai. E de fato Deus é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia apresenta esse Deus, essa visão, e Nicodemos não tinha essa visão. Então Jesus Cristo diz, você precisa de uma nova visão. Você precisa saber quem é Deus. Nicodemos então, ele tenta argumentar. E aliás, uma das coisas que mais é tentador para todos nós é justamente a gente argumentar. Cuidado, porque quando a gente começa a argumentar, a gente pode incorrer na questão não só da dúvida, mas na questão da rebelião. Todo questionamento é saudável até certo ponto. E o próprio Deus nos convida a questioná-lo. Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus diz assim, Isaías 1, 18, olha o que está escrito. Abra sua Bíblia, Isaías 1, 18, está escrito, venham a mim, vamos discutir. Vinde, questionai-me, diz o Senhor. Questione-me. Uma das coisas do relacionamento com Deus, a maravilhosa ideia do próprio Deus, é que Ele está interessado em debater comigo, em discutir comigo, para que eu o conheça perfeitamente. Tiago diz que a gente precisa ter um conhecimento prático, não é? Porque a teoria não muda quem você é. E então Jesus Cristo diz, Deus diz para mim, vinde, questionemo-nos, diz o Senhor. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a limpa lã, ou mais alvo que a neve. Meu amado, minha amada, essa é a questão. Então Nicodemos, Jesus Cristo diz para Nicodemos, primeiro você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos começa agora a argumentar, a questionar. Como pode, velho? Cuidado com os questionamentos, porque quando você questiona a Deus para aprender, para se submeter à vontade de Deus, Deus envia a você o Espírito Santo. E o Espírito Santo esclarece, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo converte você. Então Nicodemos aqui, ele rejeita o conhecimento proposto por Jesus Cristo. Jesus Cristo propõe a Nicodemos, você precisa ter um conhecimento prático de quem é Deus. Você precisa de uma nova visão acerca de Deus, acerca das coisas de Deus, acerca da vida espiritual. Então Nicodemos quer questionar, então no versículo 5 Jesus Cristo é mais radical com ele ainda e diz assim, Nicodemos, se você não se converter, se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito Santo, se o Espírito Santo não tocar o teu coração, se o Espírito Santo não modificar teu coração, então você não pode ver o reino de Deus, você não pode sequer entrar no reino de Deus. No verso 3 você não pode ver o reino. O segundo versículo diz, você nem pode ver nem pode entrar. Para um fariseu que a sociedade já colocava no céu, isso é um tapa na cara, é uma facada no coração. Nicodemos aqui é jogado por terra. Todas as teorias, todo o conhecimento que ele tinha, toda a sua teologia, todos os seus falsos ensinos e tradições, costumes, regras, práticas, Jesus Cristo joga por terra para dizer para ele que ele precisava da visão de Deus e da ação do Espírito Santo na sua vida. Jesus Cristo diz então que Nicodemos não tem vida espiritual. Observe versículo 6 e versículo 7. Você é nascido da carne.
E aí Jesus Cristo deixa claro, inclusive, no versículo 6, que muitos cristãos na carne, que obedecem mandamento, que frequentam a igreja, que devolve dízimo, que cuida de roupa, que cuida de comida, que não come isso, não bebe aquilo, não faz isso, aquilo outro, todos eles estão vivendo a fachada da religião, estão vivendo uma vida inútil da religião. Porque Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos, quem é nascido da carne vai ter prazer em fazer a obra da carne. Leia comigo Romanos capítulo 5. Paulo explica justamente isso, né? Romanos 8, versículo 5, desculpe. Romanos capítulo 8, versículos 4 e 5, Paulo explica exatamente isso. Observe, leia comigo. Diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Nós que somos espirituais, nós temos prazer na lei de Deus, nós temos prazer nos mandamentos de Deus, nós temos prazer na palavra de Deus, nós temos prazer no relacionamento com Deus. A religião não é um fardo, obedecer não é um fardo, obedecer não é uma coisa enfadonha. Eu não faço isso para ganhar nada de Deus, eu faço porque eu amo a Deus e Deus me ama. O amor dele é derramado em meu coração diariamente. Aí no versículo 5 diz: porque aqueles que se inclinam para a carne, eles cogitam, eles meditam, eles praticam as coisas da carne. Mas aqueles que são guiados, inclinados, aqueles que são do Espírito Santo, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles cogitam, eles meditam, eles praticam as obras do Espírito Santo. E quais são as obras do Espírito Santo, meu irmão? É obediência. É amor, é pureza, é bondade, é misericórdia, é compaixão. Essas são as obras do Espírito Santo. Então Nicodemos era capaz de devolver dízimo do endro, do comínio, era capaz de jejuar 2 vezes por semana, era capaz de fazer longas orações nas praças, discutir religião nas escolas, com as pessoas, mas não conhecia o Deus Todo-Poderoso que é capaz de modificar o coração. O Espírito Santo é o agente de Deus para modificar o nosso coração. O agente de Deus para nos dar uma nova visão. O agente de Deus para tirar de mim essa visão equivocada de um Deus carrasco, de um Deus tirano, de um Deus maldoso que só quer a minha infelicidade. O Espírito Santo é o agente de Deus. É a terceira pessoa da divindade, enviado pelo próprio Deus para me dar uma visão correta do próprio Deus. Então, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito Santo. Você precisa se converter. Você precisa ser convencido, convertido e transformado pelo Espírito Santo. Se você não se converter aos meus ensinos, versículo 3, se você não for convertido pelo poder do Espírito Santo, e se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito Santo, você não pode ver e você não pode entrar no reino de Deus. Então hoje Deus quer dar a mim e a você uma nova visão. Nós vamos trabalhar muito essa questão da visão na nossa série O Espírito Santo 2023, no Espírito Santo. Se prepare, porque o mês final de abril, dia 30 de abril, nós começamos a nossa série no Espírito Santo. Vá se preparando, jejue, ore, consagre-se a Deus para passar 40 dias na presença de Deus, bebendo do Espírito Santo, aprendendo do Espírito Santo. Jesus Cristo colocou o Nicodemos aqui diante de uma proposta estarrecedora, porque Nicodemos era mestre. Diz o versículo 10 e 11 aí: você é mestre em Israel, você conhece tudo da religião, mas não conhece o Deus que traz todas essas coisas para nós. Então Deus convida Nicodemos para uma nova visão. Meu amado, minha amada, Deus está convidando a mim e a você também para uma nova visão. Quando você lê novamente os 10 mandamentos, se você começar pelo versículo 2, você vai ver que o Deus eterno, ele não quer se apresentar apenas como o Deus que cria, que faz acontece. Ele é um pai que está interessado em colocar seus filhos nos braços
para proteger, para cuidar, para disciplinar também. Mas a disciplina é com amor. Diz Paulo lá em Hebreus capítulo 8 e capítulo 12. E capítulo 10, desculpa. A disciplina é com amor. Porque Deus te ama. Algumas vezes Ele vai permitir que os espinhos machuquem você. Porque Ele vai usar os espinhos para formar calos, cicatrizes, que leve você a jamais desejar o mal e a vencer o mal. Os calos da nossa vida vai dizer pra gente que algumas coisas não valem a pena. Mas se você não tiver esses calos, muitas vezes você vai desejar o mal e vai desobedecer seu pai. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Jesus Cristo conclui o texto dizendo, né? Não fique admirado, Nicodemos, de eu haver dito para você que você precisa nascer do Espírito Santo. Ou seja, Nicodemos era teólogo, era religioso, praticava tudo da religião, mas Jesus Cristo disse que ele não era espiritual. Quem não tem o Espírito Santo não é espiritual. Paulo disse isso, Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, aqueles que vivem na carne, eles têm prazer em praticar e cogitar e meditar e refletir as coisas da carne, as obras da carne. Mas quem é espiritual, ele se inclina, ele se deleita, ele tem prazer nas coisas do Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele aborrece o mal. Essa é a visão que Deus quer dar para mim e para você. Ele quer se apresentar para mim e para você. Como é que você está se aproximando de Jesus Cristo hoje? Qual é a sua atitude ao chegar perto de Jesus Cristo? É a de Nicodemos? Então o texto de Nicodemos é para nós. É para nos ensinar como não se aproximar de Jesus Cristo como Nicodemos se aproximou. O que não fazer quando se aproximar de Jesus Cristo. Essa é a história de Nicodemos. Deus quer que a gente se aproxime dele de modo correto e tenha uma visão correta dele. Não quer você hoje abrir o coração para que ele coloque em você o Espírito Santo e dê a você uma visão correta dele mesmo? Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Como nós aprendemos com histórias simples como essa de Nicodemos, Pai? Por favor, meu Deus, ajude-nos a ter uma atitude respeitosa e reverente ao nos aproximarmos do Senhor. Acima de tudo, ajude-nos a reconhecê-lo como nosso Deus, como um Deus criador dos céus e da terra, um Deus poderoso, é verdade, mas acima de tudo como nosso Pai. Como alguém que está interessado em nós, para cuidar de nós, para nos ajudar. Por favor, seja para nós um refúgio, um socorro, seja o nosso Pai. E por favor, Senhor, hoje nós abrimos o nosso coração para que o Senhor habite em nós. Aceita-nos, abençoa-nos e cura-nos. Converte-nos e transforma-nos. Encha-nos do Espírito Santo. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.